A paz do Senhor, meus irmãos, viemos para a nossa segunda aula a respeito de soteriologia, doutrina da salvação. Queremos fazer uma lembrança daquilo que tratamos na nossa última aula, quando nós falamos a respeito das evidências da salvação. Evidências da salvação, a primeira delas, a regeneração espiritual, elencada no capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo João, versículo 3 desse capítulo, quando Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento e o que seria esse novo nascimento. Evidência da salvação é plenitude do Espírito Santo, quando Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, a respeito da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. A maturidade espiritual, também registrada em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 1 a 2, tá? Não podemos ser crianças no entendimento a respeito da salvação, a respeito do Evangelho, porque isso nos caracterizaria como crianças, tá? Então, a necessidade de nós amadurecermos, buscarmos experiências com o Senhor no dia a dia, no nosso viver, para que, sendo maduros no entendimento, maduros na compreensão da palavra do Senhor, nós possamos ser verdadeiros evangelistas. Amém? Também o que caracteriza a evidência de salvação é a dedicação no trabalho, na obra do Senhor, né? Aquele que é salvo, aquele que experimenta a salvação, ele deseja o mesmo para os seus semelhantes, né? Desejamos o mesmo para os nossos irmãos de sangue, para os nossos amigos, vizinhos, parentes, né? Então, nós nos dedicamos na obra do Senhor, na obra evangelística, na obra de realizar a vontade do Senhor, né? No cultuar ao Senhor, né? No trabalho relacionado à obra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito daquilo que não é salvação, né? O que evidencia que a pessoa não é salva, e isso pela palavra, não pode ser eu, né? Ou o irmão, que vai falar, olha, fulano é salvo ou não salvo. Não, nós temos que ver isso com relação àquilo que a palavra nos diz. E aí tem um versículo muito importante para nós, e que nos traz a luz, que nos traz esclarecimento a respeito daquilo que não é salvação. E o próprio Senhor Jesus vai falar o seguinte, olha, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas, né? Expulsei demônios, olha, eu falei em teu nome e tal. E aí o Senhor Jesus vai falar assim, olha, nunca vos conheci. Esse texto está lá em Mateus, no capítulo 7, 22. Né? Isso é para a gente pensar, opa, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem requerido de mim e está registrado na palavra. Tá? Então vamos ver, o que não é salvação? Ter uma religião com nome cristã não significa que essa denominação A ou B, e não estamos aqui preocupados em fazer crítica denominacional, mas estamos trazendo aqui para os irmãos, para cada aluno, a importância de se ver na palavra o que está registrado a respeito daquilo que não é salvação. Então, quando se fala assim, olha, uma religião cristã, ela pode ter o nome de cristã e não ser cristã. Né? Então, ter uma religião com o nome de cristã não significa que a pessoa é salva. Tá? Então, o fato de se ter uma religião não significa que essa pessoa vai morar com Jesus eternamente. Tá? Então, uma religião, na verdade, ela pode gerar morte. Ela tem nome cristão, mas ela gera morte, porque ela faz com que essas pessoas continuem no pecado, continuem fazendo ou praticando as mesmas obras do passado. Então ela está morta, conforme a palavra fala, continua morta nos vossos delitos e pecados. Ok? Então ter uma religião com nome cristã não significa que a pessoa é salva. Ao contrário, não significa, pode significar que ela está caminhando para a morte por estar caminhando com cegos, ou seja, cegos guiando cegos. É morte. Apenas frequentar uma igreja cristã também não significa que essa pessoa é salva. Né? Ser membro
de uma igreja. Tá? Essa colocação aí, esse hashtag aí, na verdade, olha, é diferente. Uma igreja e a igreja, essas duas expressões, elas não são sinônimas. A pessoa pertence a uma igreja. Ah, de que igreja você é? Ah, eu sou da igreja tal. Mas a qual igreja você pertence? Nós precisamos ter isso na nossa mente, para evidenciar que nós somos salvos. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Ah, onde que ela, qual é o endereço dela? Não, o endereço dela é na eternidade, tá? E eu só sei o caminho, mas não sei onde está o endereço lá, porque não está registrado na Bíblia. Mas a igreja de Cristo, o próprio Senhor fala assim, olha, eu sou o caminho que leva a ela. Então, o Senhor Jesus é o caminho que nos leva para sermos participantes da igreja que pertence ao Senhor. A igreja, um artigo definido, a, tá? Não é uma igreja. Nós não podemos pertencer a uma igreja e pensar que nós somos salvos. Nós precisamos pertencer à igreja de Cristo, ok? Apenas ler a Bíblia, e isso acontece de forma muito comum nos nossos dias. Ah, eu leio muito a Bíblia. Eu ouvi no passado, e eu gosto de repetir essa expressão, que a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada. Tá? Mas, meu irmão, como que eu vou estudar a Bíblia sem ler? Ótima pergunta. Nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos estudar a Bíblia. Porque ler a Bíblia é ler e repetir um texto, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá? E nós entendemos a respeito desse versículo. Então, o entendimento, ele só vem através do estudo. Porque quem revela os segredos contidos na Bíblia, contidos na palavra, é o seu autor. E aí, quando você estuda a respeito de bibliologia, você vai ver que o autor da palavra, o autor da Bíblia, ele está vivo. E quando nós perguntamos ao autor a respeito do seu livro, ele nos fala. Então, a importância de se ler a Bíblia estudando a Bíblia. Então, aquele que apenas lê a Bíblia se torna um livro comum, como qualquer outro. Tá? E isso, para nós, como cristãos, não pode acontecer. Nós precisamos ler e entender o que está escrito. Né? Lendo a Bíblia, conhecendo o seu autor, participando da sua bênção, da sua graça. Olha só, esse item 4 aí, apenas praticar boas obras. Quantas pessoas nós conhecemos, até da religião tradicional, ou da tradição religiosa dita cristã, que fala que boas obras levam para o céu. E a gente sabe que não é verdade. Né? Praticar boas obras não salva. Tá? Precisamos praticar boas obras, não para ser salvos. A palavra nos mostra que nós praticamos boas obras porque nós somos salvos. Amém? Então é preciso que a gente entenda isso. Não é simplesmente ter uma religião, não é apenas ser frequentador de igreja. Ah, eu membro na igreja tal. Né? Bacana. Ser membro na igreja tal. É uma comunidade, né? Um evento social. Mas não significa que seja a igreja. Você precisa participar da igreja de Cristo. Né? E estar numa denominação religiosa, sim, nós precisamos congregar. E a Bíblia nos fala isso, nos chama a atenção para que não deixemos de congregar, mas nós precisamos entender que é necessário participar, ser participante da Igreja de Cristo. Precisamos ler e entender a Bíblia, tá? Entender a palavra do Senhor. Ou seja, ler, orando ao Senhor para que abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos tomar conhecimento da letra e tomar conhecimento de todo o conteúdo profético que o Senhor tem para nós. E também praticar boas obras, mas porque nós somos salvos. Amém? Nós vemos aqui, olha, próximo slide, a definição de soteriologia como conjunto de doutrinas da salvação. Olha, conjunto. Então, soteriologia não pode ser entendido como uma palavra com um significado simples e rápido. Não. Soteriologia, eu fiz uma colocação dessa para os irmãos lá,
quando eu coloquei ali do léxico grego, da King James, os irmãos se lembram lá da primeira aula, se não se lembram, volta lá e dá uma olhadinha. E eu vou reenviar também esses slides de hoje para os irmãos. Mas se você volte lá nesse slide que eu coloquei lá sobre o léxico, a tradução do léxico grego da King James, e os irmãos vão ver que salvação, ela tem um significado muito amplo, muito amplo. A salvação significa saúde, até falei para os irmãos, podemos estar enfermos fisicamente, mas nós estamos saudáveis espiritualmente, porque salvação, ela é saúde espiritual, mas é saúde física também. Né? Quando o Senhor Jesus curou, ele curou o corpo, né? E curou também a alma. Né? Almas atribuladas, angustiadas, subjugadas, e o Senhor as libertou. Mas o Senhor também curou fisicamente o leproso, o cego, e o Senhor Jesus do passado é o mesmo Senhor Jesus do presente. E vai ser e é o mesmo Senhor Jesus do futuro, porque a palavra fala que ele é. Nós não somos. Nós, como seres humanos, não somos. Nós estamos. Estamos numa função A ou B, temos uma responsabilidade A ou B, mas nós não somos, nós estamos. O Senhor Jesus é. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o nosso Rei, ele é. Nós somos temporais, mas o Senhor é eterno. E é por isso que ele tem preparado para nós lugares também eternos para morarmos com ele, né? Porque ele quer que nós estejamos com ele eternamente. E é por isso que ele é o autor da nossa salvação. Autor e consumador da nossa salvação. Amém? Salvação que ele nos deu de graça. Pela graça sois salvos. Então, soteriologia ela tem um significado muito amplo: saúde, libertação, alegria. O salvo, ele é alegre, ele é feliz. Nós imaginarmos uma criança, por exemplo, que está enferma, e os pais sofrem mais do que essa criança que está enferma. Mas o pai e a mãe cristão, ele vai ver o filho enfermo e ele vai continuar crendo no Senhor e ele vai continuar feliz com o Senhor, porque ele sabe que o Senhor é poderoso para mudar esse quadro. Tá? E eu citei criança aqui, rapidamente contando para os irmãos, um garotinho que estava sendo acometido por uma enfermidade terrível, que é o câncer, e ele já, naquele período, não tinha quarentena, né? Não tinha, mas estava em casa, porque o médico tinha dito para os pais não o levar para fora do ambiente residencial, porque ele estava com perigo de se contaminar com outras enfermidades, porque ele estava imunologicamente muito debilitado. Tá? E aí ele ficou em casa por bastante tempo, uma criança de 10 anos, muito magrinho, tá? E num domingo ele falou: pai, mãe, eu quero ir à igreja, quero ir na escola bíblica. E os seus pais ficaram preocupados, falaram: não, meu filho, você não deve ir, vamos ficar em casa com você, hoje o papai vai ficar e tal. Aquela coisa de papai e mãe, né? De papai e mamãe. Mas falou: não, eu quero ir. E aí ele foi à igreja. Eles levaram ele preocupado. Chegou lá na igreja, as pessoas olhavam também, né? Preocupados: eu trouxe essa criança para cá. E agora? Ele está tão debilitado, né? Não é bom, a gente sabe que os médicos falaram para não ir. Isso os comentários depois. Mas depois, no decorrer do culto, né, já no finalzinho, ele diz a seguinte frase: essa enfermidade, o câncer, tirou todas as minhas forças físicas, mas não tirou a minha vontade de servir ao Senhor. Não tirou a alegria em servir ao meu Salvador. Amém? Então, rapidamente, esse testemunho e essa lembrança que eu fiz, que eu trouxe aqui para os irmãos, para fazer com que os irmãos entendam que salvação é muito mais do que a gente achar que, eu pertenço a Jesus agora. Não, é muito mais. Salvação é um conjunto de doutrinas que são reais na nossa vida, precisam ser reais na nossa vida. Esse garotinho estava sendo consumido pelo câncer, mas a alegria da salvação continuava viva no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então, um conjunto de doutrinas da salvação
é o significado dessa palavra soteriologia. Doutrina, quando a gente fala de doutrina, vem à mente aí uma série de informações, algumas delas que não fazem nenhum sentido para o nosso entendimento, né? As pessoas acham que às vezes doutrinar é ser duro, é ser corrigir, ser exortador, que tem um significado também amplo. Não. Doutrinas, quando se fala doutrinas da salvação, são princípios bíblicos. Doutrina, ela é baseada em princípios. Princípio é aquele que é a base, é basilar. E aí, o que a palavra vai nos falar? Que não se constrói uma casa de cima para baixo. A casa é construída de baixo para cima. Você conversar com o engenheiro, com o construtor, você vai ver, ou mesmo no nosso dia a dia, a gente vê que uma casa começa a ser construída de baixo para cima, né? É o princípio, é base. Então, doutrina é aquilo que é base. Se não tem doutrina em uma determinada congregação, quando eu falo congregação, uma denominação religiosa, não tem base cristã, ela não é cristã. Né? Ela não é cristã e ela não vai durar muito tempo, porque ela não tem sustentação. E aí a gente vai ver que a nossa sustentação, a sustentação da igreja, é o seu Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Então, princípios bíblicos que têm por objetivo o ensino do caminho que devemos andar. Então, quando nós falamos de doutrinas da salvação, repetindo, são princípios bíblicos que têm por objetivo o ensino do caminho que devemos andar. Princípios que nos impedem de seguir vento de doutrina. Quando falamos de ventos de doutrina, a gente vai lá em Efésios 4,14, a gente vai ver quando o apóstolo Paulo cita essa necessidade para nós termos cuidado. Tá? O servo do Senhor, a pessoa que tem uma salvação já definida, ela não é levada por ventos de doutrina. Tá? Quando Paulo fala isso é porque ele estava chamando a atenção. Olha, eu preguei um evangelho para vocês, trouxe informações a respeito da salvação, da palavra do Senhor, a respeito de tantos outros assuntos, e vocês estão voltando aí para rudimentos, seja rudimentos do judaísmo, seja rudimentos até mesmo do paganismo. Então, ele chamava a atenção, não se deixe levar por vento de doutrina. Isso naquele período. E hoje, quanto vento de doutrina tem? Né? De religiões que se dizem cristãs e não são, várias seitas, e muitos dos nossos irmãos estão sendo enganados, levados por esses ventos de doutrina. Vento, perdão, no singular, de doutrina. Então, a necessidade de nós conhecermos a respeito da salvação, entendermos perfeitamente, de forma clara, o que é a salvação, para não sermos levados por esse vento de doutrina, conforme é preceituado na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, que nós vamos até ler, né? Para que a gente fique com essa informação bem gravada na nossa mente, porque os ventos estão aí, né? Ventos agora no plural, mas é preciso entender que, quando eu falei para vocês, para os irmãos, como vento no singular, é porque quando olhamos de fora, pensamos que realmente é algo que vem de Deus. Tá? É o lobo transvestido de cordeiro. Fora cordeiro, mas por dentro lobo. A expressão é de cordeiro, mas o coração é de lobo. Olha lá. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Falamos lá atrás sobre a necessidade de maturidade espiritual. Aquele que não tem maturidade espiritual é uma evidência que ele ainda não é salvo, ele está sendo levado por vento de doutrina. Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, não é o doutor que sabe tudo de Bíblia que vai te levar à salvação. Não. Que vai te levar para a salvação, que vai me levar para a salvação, que vai nos levar para a salvação, sermos salvos, é somente um.
e o nome dele é Jesus Cristo, ressurreto. Né? Jesus que morreu por mim, por você, verteu seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando o nome dele, louvando o nome dele, adorando o nome dele, na beleza da santidade dele, né? Porque nós temos entendimento de onde nós estávamos, onde nós estamos. Sabemos para onde nós queremos ir. Né? Que com astúcia enganam fraudulosamente. Arte de enganar. Né? Enganar significa mudar justamente esse princípio, né? Enganar. E enganar, a gente sabe que a palavra fala que o maligno ele tem essa habilidade. Ele é astuto, e astúcia significa arte de enganar. Então, enganar é um princípio equivocado, é um princípio errado, mas é basilar também. É um princípio que não vai se sustentar, mas é um princípio negativo, mas é. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque nós não podemos ser enganados pelo vento de doutrina, ok? Não é um princípio bíblico, mas não deixa de ser um princípio, também um princípio do mal. Bem, olha só, nosso próximo slide, ó, um pouquinho apagado aí, mas como eu já falei para os irmãos, nós vamos mandar esses slides para os irmãos, para que os irmãos possam ver esses resumos, ler na sua teologia sistemática e, mais uma vez, lembrando, nós estamos à disposição para atender a necessidade dos irmãos com relação a dúvidas, a conversar conosco, estamos à disposição, ok? Então, olha, qual que é a importância da soteriologia? Qual é a importância de nós conhecermos a doutrina da salvação? Eu separei para os irmãos aí esse versículo bíblico que os irmãos conhecem bem, lá no profeta Oséias, Velho Testamento, um dos profetas menores, capítulo 6, verso 3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ok? Peguei só parte desse texto. Conhecer. Para nós conhecermos, nós precisamos buscar. Né? Nós falamos também anteriormente da palavra, não é só ler, é estudar a palavra. Então, eu conheci, eu li a palavra, eu conheci. Mas eu preciso me esmerar, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar a palavra. Né? Então, quando o profeta fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ele traça também uma necessidade que nós temos de, conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor, porque tem algo reservado para nós. O que está reservado para nós? Está reservado para nós uma bênção maior do que nós podemos compreender, maior do que nós possamos entender. Né? O profeta ele vai falar sobre essa necessidade de se conhecer ao Senhor, porque o que está registrado à frente, e eu vou ler aqui para os irmãos, vai dizer o seguinte, olha, capítulo 6, perdão, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, ou seja, o nascer do dia, amanhã, né, será a sua saída. Ou seja, é certo, é fato. Ainda que a gente tenha dias de chuva, né, o dia fica escurecido, chega a noite, mas no outro dia, acabou a noite, a gente sabe que vai ter um novo dia. Né? Então, como a alva, a sua vinda é certa. O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Então, a importância de se conhecer a respeito da doutrina da salvação, a soteriologia, é trazer para o nosso entendimento que o Senhor Jesus ele foi para o Pai, ele voltou para a sua glória, mas ele voltará também para nos buscar, porque ele deixou isso registrado na sua palavra. E aí o profeta fala, e ele a nós virá como a chuva, tá? Como chuva de bênçãos, né? Como a chuva serôdia que rega a terra. Bem, então, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer e precisamos prosseguir. É o nosso dia a dia, um servo do Senhor, o nosso dia a dia,
como cristãos. Ok? Então, Provérbios 9:10, que é um versículo também conhecidíssimo, a gente repete ele constantemente, né? Quando nós falamos a respeito do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é princípio, é o início de toda a sabedoria. E a palavra do Senhor Jesus vai falar, a palavra do Senhor vai falar para nós que Jesus, ele é a sabedoria de Deus para nós. Tá? E então o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E lá, e o conhecimento dos santos, ou o conhecimento do santo, prudência. Né? Conhecimento do santo. Sem conhecimento, nós vamos ser enganados. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos esta oportunidade de conhecermos ao Senhor. Quando eu falei que o Senhor Jesus, ele é a sabedoria de Deus para nós, eu procurei aqui rapidamente, já achei. Olha só, primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz o seguinte: mas vós sois dele, eu e você, nós pertencemos a Jesus. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Então, Jesus é a sabedoria de Deus, tá? A revelação da sabedoria de Deus para nós. Você quer ser sábio? Eu quero ser sábio? Nós queremos ser sábios? Nós precisamos ter Jesus no nosso interior. Nós precisamos ser salvos. Sábio é aquele que é salvo. Tá? Se não for salvo, não é sábio. Ele não tem Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Tá? Quanto mais nós somos cheios de Jesus, mais sábios nós somos. Tá? Quem é muito sábio? É aquele que está cheio de Jesus. É aquele que está cheio do Espírito de Deus no seu interior, na sua alma, no seu coração. Amém? Conhecer a doutrina da salvação é aproximar do Salvador, tornar-se íntimo dele, o que nós já falamos. Conheçamos, conhecemos e vamos prosseguir em conhecer o Senhor, né? Conhecer a doutrina da salvação, conhecer esse projeto, esse milagre de Deus revelado para nós e revelado em nós, porque o Senhor Jesus mora em nós. Então, nós nos aproximamos do Salvador, quanto mais nós conhecemos da sua palavra, tá? E nos tornamos íntimos dele. É verdade, a gente gosta de conversar com aquela pessoa que a gente tem uma comunhão maior, né? E a própria palavra vai falar que há amigos que são mais chegados do que irmãos, né? E aí creio eu que fala do irmão de sangue, a gente tem amigo muito próximo, a gente tem intimidade tão grande com ele que não temos com o nosso irmão de sangue, tá? E o Senhor Jesus quer que isso aconteça conosco, né? Conosco, quando eu falo conosco, é eu e ele e eu, você e o Senhor Jesus e você. Nós sejamos íntimos dele, tenhamos esse livre acesso a ele, porque ele deixou a porta aberta para nós. Amém? Então, conhecer implica em buscar, né? Quanto mais buscamos, mais nós vamos encontrar, né? Em procurar e achar. Jeremias 29:13, você vai ver a referência muito bacana, muito bonita a respeito dessa necessidade de buscarmos ao Senhor. Bem? Buscamos e ele vai se deixar achar. Ok? E aí nós vamos falar a respeito de doutrinas da salvação. Né? E a primeira doutrina da salvação é a respeito de uma disciplina que provavelmente os irmãos já estudaram, ou se não estudaram, vão estudá-la brevemente, que é a martiologia, a doutrina do pecado. Aqui nós vamos dar uma pincelada nela, porque se os irmãos já tiveram esse estudo, glória a Deus, os irmãos já sabem, né? E se não, terão ela com profundidade posteriormente. Então, doutrina do pecado, a martiologia, que vai trazer a informação a respeito da caminhada do ser humano, desde que ele toma conhecimento do bem e do mal, do surgimento do pecado. Onde surgiu o pecado? Surgiu no meio celestial, né? Mas falando aí da natureza humana, a natureza que herdou esse pecado, né, que somos nós, né? O pecado que
se instalou na vida de Adão por uma escolha que ele fez, né, no primeiro homem, e que esse pecado ele foi passando, né, para os descendentes de Adão. Tá? Então, o texto ali, essa referência que eu coloquei para os irmãos, o homem tem dentro de si uma natureza pecaminosa, herdada de Adão. Tá? Mas olha só, eu coloquei aí essa tela para que fazendo uma referência entre a martiologia e soteriologia. A martiologia estudou a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação. Na martiologia, nós vamos estudar sobre o pecado. Na soteriologia, doutrina da salvação, nós vamos estudar sobre a graça. Tá? E aí você já fez aquele link, certamente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? Então, mas nós precisamos conhecer a respeito da martiologia. E eu digo também que é uma doutrina, é uma necessidade grandíssima, ou muito grande, de se conhecer a respeito da martiologia, saber que nós pecamos, saber onde se originou esse pecado, por que nós trazemos no nosso interior esse mal, essa natureza pecaminosa. Né? Então, sabendo disso, nós vamos saber que nós temos um presente da parte de Deus para nós. Tá? Pecamos? Pecamos, mas o Senhor é poderoso para nos salvar. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o pecado ele é apagado das nossas vidas. Então, a martiologia vai tratar a respeito do homem natural, né? Do homem terreno, do homem natural. E a soteriologia vai tratar a respeito do homem espiritual, ou do homem que eu falo, homem e mulher, tá, irmãos? Celestial. Né? Então, ponto de vista terreno, ponto de vista espiritual, celestial. A martiologia nos lembra da morte eterna, tá? Lá os irmãos aprenderam, vão aprender, que a morte não acabou os dias do pecado, ou seja, a pessoa teve uma vida, né, ou viveu dias nessa terra de pecado, e depois que ela morrer, acabou tudo, seria muito tranquilo, né? Não, morte eterna, ou seja, sofrimento eterno. A martiologia vai mostrar isso para nós estudantes, para nós que lemos a Bíblia, que lemos a palavra do Senhor e a entendemos. E a soteriologia vai mostrar para nós que Deus tem para nós um presente, uma bênção, que é morar com Ele eternamente e estar do lado dele. Amém? Então, doutrina do pecado é a primeira. E aí, nós vamos lá para a doutrina da graça de Deus, né? Que é propriamente o que nós vamos estudar e finalizar essas próximas 2 aulas, tá, irmãos? Falta 2. Temos que ler bastante. Então, doutrina da graça de Deus. Atitude, provisão de Deus para salvar o indigno pecador. Você vai ver esse registro lá em Romanos 3,10. Então, quando se fala de doutrina da graça de Deus, que está dentro desse conjunto maior de doutrinas da salvação, de soteriologia, tá? Essa é uma das doutrinas dentro de soteriologia, doutrina da graça de Deus. Vão ser elencadas 20, tá? Se você olhar na soteriologia sistemática, você verá que o pastor Antônio Gilberto fez o registro ali de 20 doutrinas. E colocou algumas, tá? Não são todas, certamente. Tem outras, mas o que importa para nós está aqui. Essa segunda doutrina da graça de Deus, porque nós temos a necessidade de conhecer sobre a graça. Para nós entendermos que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente do Senhor. Romanos 3,10 vai nos dizer o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Né? Porque se nós fôssemos justos, nós não precisávamos da salvação. Mas pelo fato de não sermos justos, nós precisamos de salvação. E o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Então, na doutrina da graça, nós vamos aprender sobre misericórdia, o que é a misericórdia de Deus. Nós vamos aprender e viver isso no nosso dia a dia. A beleza da salvação, a benevolência do Senhor, tá? O adorno espiritual, os dons espirituais, a doutrina da graça traz essa informação para nós. Essa doutrina da salvação, a doutrina da graça de Deus,
nos informa que a salvação é gozo, né? É um prazer imenso estarmos na presença do Senhor e sermos salvos. É a paz que só o Senhor pode dar. A palavra fala que paz que excede a todo entendimento, tá? A graça de Deus, essa doutrina da graça de Deus, nos traz a informação para o nosso interior que salvação é alegria, tá? Que é segurança, ok? Então, nós vamos aprender lendo a respeito da doutrina da graça e aprender lendo a palavra do Senhor que a graça de Deus ela é um presente para cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos deixar essa aula até aqui e nós voltamos com a próxima aula, né, falando ainda de doutrinas da salvação e estudando cada uma delas rapidamente aqui nos slides, mas mais uma vez falando para os irmãos que nós estamos à disposição. Amém? Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor.